Seguinte, nesse vídeo vou mostrar como criar uma animação do zero usando o Abyss X e o Rogue Animator diretamente pelo celular, etapa por etapa. Mas antes de irmos diretamente ao ponto, eu quero esclarecer uma dúvida que alguns de vocês tiveram sobre como transferir os movimentos do Abyss X para o Rogue Animator. Vou te mostrar um pequeno exemplo. Depois de finalizar os movimentos no vídeo anterior, fui até a seta na parte inferior e selecionei a opção salvar em PNG fundo transparente. Isso significa que o desenho foi salvo apenas com a parte visível, sem fundo. Ah, agora entendi. Em seguida, no Rogue Animator, criei um novo projeto, o que me levou para a página de criação da animação. No canto superior de cima, clique nos três pontinhos e acesse a opção importar imagem. Isso me levou até a galeria do celular, onde adicionei as imagens e sincronizei os movimentos. Simples e fácil. O mais interessante dessa técnica é que você pode aplicá-la em outros aplicativos de animação ou edição e até mesmo de desenho para criar seus projetos. Muito interessante. A parte ruim que eu não esclareci para vocês é que o Abyss não tem cebola. Para quem que não sabe o que é cebola na animação, cebola é um movimento que mostra o futuro e o passado da nossa animação. É tipo um ponto-chave de um desenho ao outro. Sim, o Abyss tem cebola, mas na versão de animação. Eu tava fazendo a versão de desenho, porque lá tem como você configurar o tamanho de tela e também algumas opções. Já na opção de animação, algumas coisas são bloqueadas, completamente a resolução de tela. Então, por esse motivo, eu utilizo essa opção. Mas recomendo você fazer diretamente pela função de animação. Essa é a página inicial do Rogue Animator. Para começar, clique no seu projeto e depois em Open Project. Em seguida, seremos redirecionados à página de fazer animação. Clique aqui para nós visualizar. Mas como deu para ver, a animação está completamente uma porcaria. Tem movimentos que estão faltando, como esses dois movimentos aqui. Precisamos desenhar alguns movimentos para deixar essa animação ainda melhor. Para isso, clique nessa opção e depois em Add Effect. Depois disso, será adicionado um novo frame a seguir. Em seguida, puxe ele para trás para diminuir a quantidade de quadros. Depois de adicionar esse quadro, clique nesse botão para visualizar os movimentos. Como deu para ver, os movimentos estão um pouco difíceis de entender, então clique nas engrenagens e arrasta um pouquinho para baixo e clique nessa opção. Em seguida, adicione alguma cor da sua preferência. Agora sim ficou bem mais melhor. Vamos adicionar uns movimentos entre essas duas cenas. Depois disso, comecei fazendo os movimentos do braço. Tem uma pequena compreensão que você tem que fazer os movimentos entre esses dois quadros-chave. Tipo, que você fazer um movimento que seja fora desse ponto da animação, os movimentos vão ficar desorganizados. Não vai fazer o menor sentido completamente. Esse frame dos braços que eu acabei de desenhar está em ordem. Isso significa que estará alinhado com os outros movimentos da animação. Como notamos que os movimentos estão combinando, vamos terminar de desenhar o resto do corpo. Lembrando também que, além dos braços, o corpo também tem de ser desenhado entre esses dois pontos-chave. Ao contrário disso, a sua animação vai ficar tudo bugado, parecendo um caranguejo amassado. Não precisa você caprichar no esboço da sua animação completamente, porque o mais importante é que você faz os movimentos que você entenda para fazer a animação final, entendeu? Entendi, foi nada. Em exemplo, a sua animação pode ser apenas risco, que você saber o que está acontecendo nela e depois consegue aplicar o desenho final. Ótimo, mano. Isso significa que não precisa ter um esboço ideal para fazer a animação. Você pode fazer a sua animação utilizando tudo que você sabe. Não entendi, foi nada. No próximo passo, clique nesses três pontinhos aqui em cima. Em seguida, clique nessa opção chamada Charge Frame. Ele serve para você adicionar FPS. E depois em OK. Já que é uma animação de luta, eu vou deixar em 24 FPS mesmo. Dando play na animação, dá para ver que os movimentos tá bem mais rápido do que anteriormente. Agora, clique no Timeline e arrasta um pouquinho para frente. 4 quadradinhos eu acho que tá bom. Clique nessa opção. E depois em Delete Kill. Vai apagar aquele ponto ali em cima. Decidimos apagar o ponto ali em cima, por causa nós vai criar um novo movimento de câmera. Agora é só clicar na tela e dar uma pequena distanciada. Pronto. Depois disso, clique no último quadradinho. Em seguida, distancie a tela um pouquinho mais. Agora sim, agora ficou magnífico. E não esquece de puxar esse negócio aqui pra frente também. Isso será o cenário futuramente, então precisamos incluir ele também. Vamos dar play na animação para ver como ficou. Nossa, ficou magnífico, uma obra-prima, uma obra de arte, mas o que é isso? Mas tem um pequeno ponto que pode melhorar essa animação ainda mais. Iremos adicionar um frame logo à frente. Não precisamos desenhar nada do tipo, a gente só vai pegar e colar um frame já existente. E para fazer isso, clique no laço e selecione o movimento antes do último. E clique em copiar. E depois em Timeline. Depois disso, clique nessa opção aqui em cima e clique em Add Effect. Irá ser adicionado um novo quadro aqui na frente. Selecione a opção de baixo e clique em Paste. Isso irá colar o movimento que a gente copiou anteriormente. Puxe o quadradinho aqui para trás e adicione um novo frame. Puxe o frame da grade perspectiva para frente e selecione a cor preta e pinte o quadro. E abaixe a opacidade para nós adicionar um novo efeito. Em seguida, vai no lápis ou no balde de tinta e mude a coloração para branco. Isso vai servir para nós adicionar um efeito de risco na tela, onde vai causar uma impressão de movimento de corte. Daqui a pouco mostro o resultado para vocês, mas vamos fazer o movimento primeiro. Depois de finalizar, aumente a opacidade de novo. E com isso, conseguimos finalizar os movimentos da nossa animação. Esses são os quadros que a gente criou até agora. Sei que tem algumas partes que ficou um pouco meio confuso, mas eu sei que você consegue fazer. Lembre-se que a prática leva à perfeição. Se você não praticar o que precisa ser praticado, não terá evolução. E esse é o resultado final da animação. Não ficou profissional, mas também não ficou tão ruim assim. Não saia do vídeo, porque esse é apenas o começo. Na próxima cena da animação, o personagem principal irá atingir o oponente, para garantir uma transição suave de cenas anteriores. Comece desenhando diversas poses e testando diferentes ângulos de câmera, até encontrar o mais adequado. Assim que definir o ângulo ideal, comece esboçando as poses iniciais. Para manter a consistência no cenário, utilize novamente uma grade de perspectiva, composta por linhas horizontais e verticais, facilitando a edição de cenários posteriores.
Antes de desenhar o personagem principal, foquei primeiro no oponente. O primeiro passo foi criar uma pose inicial, pensando na movimentação. O objetivo aqui é garantir que os movimentos deles sejam incríveis e que suas reações ao golpe pareçam natural. A pose inicial deve transmitir confiança, enquanto a pose final deixa o corpo dele paralisado pelo impacto. Com essas duas poses chaves definitivas, passei para a edição das poses intermediárias. Essas poses são responsáveis por garantir a fluidez entre as duas poses principais, dando a impressão de que os movimentos é contínuo e sem quebras. Depois de finalizar os movimentos do oponente, comecei trabalhando no personagem principal. Aqui, o foco é trazer com que ele interage diretamente com o movimento do oponente. Para isso, é importante alinhar as poses chaves do personagem principal com a do inimigo. Por exemplo, se o oponente avançar para frente, o personagem principal deve reagir com uma pose chave que corresponde a essa ação. E se o inimigo mover o braço para atacar o personagem principal, pode reagir ou preparar o seu próprio ataque. Cada pose chave do inimigo deve ter uma contraparte do personagem principal, de modo que a interação entre os dois personagens seja claro e convincente. Depois de criar essas poses chaves, adicionamos as poses intermediárias, garantindo que o movimento final seja fluido e sincronizado. O objetivo é garantir que todos os movimentos, tanto do oponente quanto do personagem principal, estejam perfeitamente sincronizados. Isso significa que cada ação e reação entre eles deve parecer natural, com uma sequência contínua de movimentos. Com isso feito, a animação ganha vida, com ambos os personagens interagindo de formas coerentes. Agora entendi, agora tudo fez sentido. Ao dominar essa técnica de trabalhar com poses chaves intermediárias, você será capaz de criar qualquer tipo de animação com base nesse fundamento. É claro, ajustando apenas as poses e ângulos de câmeras conforme necessário. Interessante. Para quem ficou com dúvida com as dicas que eu passei anterior, eu vou passar algumas dicas para você de como criar uma animação de luta com palitos. Completamente fazer uma animação de luta com bonecos palitos. Não me diga. Digo sim. Nesse exemplo, iremos utilizar a etapa de sempre com movimentos finais e movimentos iniciais, com cenas intermediárias. A primeira coisa que faremos é desenhar a pose inicial do nosso personagem, onde ele está preparado para dar o primeiro soco. Como estamos usando o boneco palito, isso será bem simples. Você vai desenhar uma linha para o corpo e outra para o braço que está preparando para dar um soco, e uma bolinha para a cabeça. Com isso, o seu boneco palito com o primeiro movimento está totalmente pronto. Essa pose é crucial, pois define a intenção do movimento. Imagine que o personagem está se concentrando firme e pronto para atacar. Agora precisamos desenhar a pose final, onde o soco já foi dado e o personagem está em uma posição de impacto. Nessa pose, é importante transmitir uma firmeza e uma força do movimento. O braço que estava preparado inicialmente, agora está esticado e o corpo inclinado na direção do golpe. Lembre-se que a pose final deve parecer confiante e forte, como se o personagem estivesse no auge da ação. Com as poses iniciais e final definida, o próximo passo é criar as poses intermediárias. Essas poses servem para conectar o movimento do soco. Pense no braço se movimentando da trás para frente, gradualmente ganhando velocidade e impacto. Você vai adicionar algumas poses intermediárias entre a preparação e o golpe para que a transição pareça suave. Agora que o primeiro personagem deu o soco, é hora de desenhar a reação do oponente. Pense na pose chaves dele também. A primeira pose pode ser o oponente se preparando para desviar, e a segunda, ele evitando o golpe novamente. Adicione as poses intermediárias para garantir que a ação flua de forma natural. Esses processos criam uma sequência de luta dinâmica e envolvente. Mais interessante, você pode utilizar esse processo com bonecos palito para você aprender como criar movimentos de luta de um jeito mais fácil, já que a estrutura desse bonequinho é muito fácil de fazer.
Bom, e com isso, conseguimos finalizar essa parte. Não fique triste, porque tem muito processo ainda pela frente. E para te ajudar, vou deixar uma playlist ou talvez alguns vídeos aqui do lado para você assistir. E também o tutorial passado que você ainda não assistiu. Falou e até o próximo vídeo. Falou, meus nobres.